Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Como foi a semana de vocês? Tudo certinho? Muitas leituras, muito estudo, aqui também. Aqui também estou no momento de muito estudo, muitas leituras, e semana que vem retomando o presencial. Semana que vem volto às aulas presenciais, mas eu vou continuar aqui com vocês também, tá? E espero que ano que vem estejamos todos juntos, todos. Vamos lá, gente, nós vamos começar o pré-modernismo. O pré-modernismo é um movimento, aliás, desculpem, vamos começar tudo de novo. O pré-modernismo não é um movimento, já ia falando bobagem. O pré-modernismo não é um movimento literário, o pré-modernismo não é considerado uma escola literária, tá? O pré-modernismo é um período de transição, e aí a gente tem aquela perspectiva que a gente vem repetindo, né, e conversando sobre, né, do pêndulo, ora uma corrente mais apolínea, ora uma corrente mais dionisíaca, que se opõe a essa perspectiva mais realista, mais materialista, né? A gente tem essa oscilação até o final do século XIX, tá? O pré-modernismo, ele corresponde aos primeiros 20 anos do século XX, tá? E o século XX, do ponto de vista artístico, vai nos apresentar uma série de rupturas, né? Que já começaram com o impressionismo. Lembram-se que eu falei isso para vocês aqui, né? Que o impressionismo ele já anuncia uma ruptura na arte, uma forma de ver um pouco diferente, tá? E o pré-modernismo, como ele vai ser bastante sincrético, com tendências para todos os lados, né, do ponto de vista estético, ele não se configura como estética, como um movimento literário, como escola literária. Tem suas características, a gente vai ver as características aqui hoje, tá? Os seus autores, mas nós vamos ver aqui o que nós vamos encontrar de comum nesses autores que fazem parte desses primeiros 20 anos do século XX, mas esses artistas, eles vão ter, cada um deles, o seu estilo próprio, né? O seu estilo, cada artista tem o seu estilo próprio, mas aqui cada estilo vai ser bastante peculiar e bastante diferente, tá? Por exemplo, se a gente pensar nos autores românticos, embora eles sejam diferentes, eles têm pontos em comum, né? No seu modo, né, na sua perspectiva, por exemplo, nacionalista, né, essa perspectiva relacionada ao contexto histórico da independência, né, essa busca de conhecer o Brasil, de mostrar o Brasil para os brasileiros, isso é uma característica que vai influenciar todos os escritores românticos, né? Nós vamos ter um pouco disso aqui também, nós vamos ter isso aqui também, mas cada um do seu jeito, tá? Então, por isso nós costumamos dizer que o pré-modernismo não é uma estética, não é um movimento literário, e sim uma transição, tá? E o século XX, que é
que representa o modernismo, né? Inicialmente, vocês vão estudar ano que vem, depois de fazerem uma revisão disso tudo, né? Vocês vão estudar as vanguardas europeias, que também influenciaram muito um primeiro momento do modernismo, e vocês vão ver que o modernismo é uma estética de ruptura. Então, a gente tem, qual é o cenário que a gente tem aí, do ponto de vista estético? Até o final do século XIX, uma postura binária, né? Ora mais ligada a um plano objetivo, ora mais ligada a um plano mais subjetivo, que, de certa forma, acaba gerando um formato mais tradicional de expressão, né? De expressão literária, mas bem fácil de entender isso. Afinal de contas, nós estamos falando, nós conversamos aqui do ano passado até agora sobre os séculos 16, 17, 18 e 19, né? As primeiras manifestações literárias no Brasil, e depois fomos estudando as escolas até o final do século XIX, não é isso? Então, essa perspectiva até o século XIX, para os modernistas, ela vai ser considerada uma perspectiva até mesmo conservadora do ponto de vista estético. É claro que a gente tem autores como Machado de Assis, que no final do século XIX revoluciona e muito, né? Com suas técnicas narrativas, tá? Mas, mesmo assim, né, ainda tem uma linguagem, né, que é, obviamente, apropriada àquele contexto, né? Aí vem o século XX, né? Lá em 1922, com a Semana de Arte Moderna, que projeta, né, uma perspectiva de ruptura com tudo isso, né? Ruptura não significa que não possa retomar um elemento ou outro, tá, gente? Mas que vai entender esse século XIX para trás como algo mais conservador, digamos assim, tá? Sobretudo para os primeiros modernistas, né? Para aqueles que vão, inclusive, compor a Semana de Arte Moderna, né? Que são mais anárquicos, digamos assim, mais iconoclastas, tá? Então, eles vão querer, sim, romper com o passado. E essa literatura do século XIX para trás vai ser considerada o passado. Eles vão retomar até mesmo a carta de Pero Vaz de Caminha, gente. Vão retomar, mas vão retomar com maior criticidade, com uma linguagem mais moderna, né? Acrescentando elementos, não é isso? Tá? Fazendo uma releitura da nossa formação, né? Certo? Da nossa literatura, digamos assim, tá? Bom, e o pré-modernismo, né? Porque a aula é sobre o pré-modernismo. O pré-modernismo está nesse meio termo aí, tá? Entre essa literatura considerada do passado e essa literatura moderna, tá certo? O pré-modernismo está entre esses dois momentos, entre essas duas perspectivas, essas duas formas de expressão, tá certo? Então, o pré-modernismo, alguns autores vão ter um formato até mesmo mais conservador, e outros autores um formato bastante revolucionário,
sobretudo para a época, tá? Então, vamos começar a conversar aí sobre essa fase de transição, né? Vamos lá? Hum, é, essa foto que inicia aí a nossa aula, ela é uma foto, eu fiquei pensando tanto se eu colocaria ou não essa imagem para vocês, porque ela não é uma imagem que fala de um Brasil moderno, né? E o nome da estética é pré-modernismo. E essa imagem não fala exatamente de um pré-modernismo, se nós fôssemos pensar na acepção da palavra, digamos assim, tá, gente? Mas isso é o pré-modernismo. Essa foto, ela é uma foto de um fotógrafo chamado Flávio Barros. Vale a pena, eu venho citando aqui ao longo das minhas aulas, desde o ano passado, alguns fotógrafos brasileiros, né? Vale a pena conhecer esses fotógrafos, vale a pena conhecer essas referências, tá, gente? Vale a pena. É, bom, ele se chama Flávio de Barros e ele vai para Canudos, na verdade, para registrar o conflito, né? Assim como Euclides da Cunha é jornalista e ele também vai para Canudos registrar o conflito, tá certo? Então, a visão jornalística aí, né, de fotojornalismo, é, é bastante aparente aí, né? É, muitas fotos nessa época, hoje também, né, gente? Aliás, nessa época, mas hoje também. Quantas fotos hoje não são pousadas, né? Aliás, eu sempre vejo as pessoas, né? Essa coisa da selfie hoje, né? Ela é uma foto posada, né? Uma foto armada, né? E muitas vezes editada, né? Também, né? Bom, essa foto aí é diferente dos registros, da maior parte dos registros que se tem dessa época, ela não é uma foto pousada. E dá para perceber isso nessa imagem, né, gente? Começa que o nome dessa foto, né, a referência que a gente tem a essa foto é 400 jagunços prisioneiros. E não precisa, a gente não precisa contar para perceber que não há nessa foto, nessa imagem, 400 pessoas, né? Isso fica bem evidente. Essa imagem está no acervo Museu da República, né? É uma imagem que foi recuperada digitalmente pelo Instituto Moreira Salles. Esse instituto também vale muito a pena conhecer, tem muito da nossa história, da nossa cultura, do nosso patrimônio, né? Vale muito a pena conhecer, tá? E é um dos maiores registros. Há outras, eu acho até que no livro de vocês tem também algumas imagens, agora eu não me lembro, porque li vários livros para aula, e aí eu não me lembro se é no livro de vocês, mas eu acho que no livro de vocês também há fotos do Flávio de Barros, porque ele, de fato, é um fotógrafo muito importante para a época e ele vai para fazer o registro jornalístico, né? Inclusive na perspectiva do Estado, né? Assim, mas acaba fazendo um registro em que
a gente tem ali, nessa imagem, pessoas que estão numa condição bastante desfavorável, né? Podemos analisar essa foto e poderíamos dizer aqui que desvalidas, com fome, magras, né? Não é uma imagem dos vencedores, né? De Canudos, não é uma imagem. Os vencedores estão, assim, essas pessoas estão sentadas, né? Estão mais baixo na foto, né? Num foco mais baixo, né? Aí, se formos pensar numa linha nessa fotografia, e digamos que os representantes dos vitoriosos, né, do conflito, dos vencedores do conflito, estão todos em pé, armados, atrás, né? Tá? E Os Sertões é uma obra bem densa e bem extensa, mas quando vocês tiverem a oportunidade, seria bom ler. Nós temos um filme, né? Eu agora não me lembro de que ano é o filme, mas foi gravado um filme sobre os sertões, tá? E o filme é bastante fiel à obra. Acho que vale a pena também conhecer, também é um produto cultural, né? O cinema, né? E nós temos vários filmes, né, gente, baseados na literatura brasileira. Na verdade, temos muito isso na nossa cinematografia, né? Na cinematografia brasileira. Vale a pena conhecer, né, a história de Canudos e vale a pena conhecer esse registro que o Euclides da Cunha faz do Hércules Quasímodo, o sertanejo, né? Vale a pena. E eu fiquei, né, confusa se colocava ou não essa imagem para começar a aula, porque ela é uma imagem muito sofrida, né, muito sofrida. No final de Canudos, há todo um exército contra uma família, né? E é uma batalha muito sofrida mesmo, né? De muita dor, né? E, enfim, então, mas é isso, o pré-modernismo ele vai falar sobre um Brasil mais real, né? Porque o Machado de Assis, gente, embora ele fizesse uma crítica super importante, e o Aloysio Azevedo também, o Raul Pompeia também, com Ateneu, né? Nossa, esses autores todos, até mesmo no romantismo, há, sim, já algumas indicações aí de uma observação da sociedade brasileira da época, né? Mas é muito diferente. No romantismo, muito idealizado, né? Mas, por exemplo, quem leu Inocência ou assistiu ao filme Inocência, que também tem na cinematografia brasileira, ali há traços do patriarcalismo, né, que envolvem Inocência e o seu amor, que são muito chocantes, né, para um olhar contemporâneo para aquela família, né, para aquele amor de inocência, né? Em Úrsula também, né? Em Úrsula a gente também já percebe. Bom, em Machado de Assis nem se fala. No naturalismo, né? Uma sociedade injusta, né? Ela já está ali se mostrando, né? Só que aqui essa revelação ela é ainda mais real, né? Porque vai revelar para o Brasil um Brasil real, tá? Certo?
quase jornalístico, né, gente? Vocês vão até perceber, lendo os textos, que a linguagem ela vai se aproximar um pouco da linguagem mais menos formal, né? Que é a linguagem do jornalismo, uma linguagem mais próxima, tá? Exatamente porque quer, sim, mostrar esse Brasil. Qual é o Brasil de verdade? Né? Em Machado de Assis, ele apresenta e muito como as relações se dão ali no final do século XIX, né? O psicologismo, né? A hipocrisia social, mas, de certa forma, é um retrato que registra, por exemplo, a gente tem ali em Dom Casmurro, e em todas as obras que a gente comentou aqui, não é um registro como esse, né? Certo? De uma zona rural, de uma zona em que não há comida, em que o clima é um clima severo. Não é exatamente isso que o Machado de Assis retrata, né? Tem uma luz ali que não está legal. Ah, já sei. Ok, eu vou tentar tirar essa luz. Gente, vamos lá? Então, vamos para o pré-modernismo e vamos entender aí o que é, então, esse pré-modernismo? Vamos lá? O pré-modernismo, então, é um período de transição, né? Um período de transição. Então, esse critério, ele não é estético, ele é um critério cronológico, tá? Ou seja, a questão aqui, a questão aqui não é não consegui. Vou ficar na frente dela para não atrapalhar vocês. Bom, a questão aqui não é estética, o que define, né? O que define não é a questão estética, e sim um critério cronológico, tá? É o início do século XX, é o início aí dessa ruptura, tá? Esse início se dá com a publicação de Os Sertões, de Euclides da Cunha, que é a obra da qual, de certa forma, a gente estava falando, né? O Euclides da Cunha, ele coloca algumas fotos na sua obra, tá? Elas aparecem, essas fotos também, tá? Como um registro, né, que inicialmente era jornalístico, né? Bom, então, 1902 é considerado o início do pré-modernismo no Brasil. Em 1922 é considerado o fim do pré-modernismo, mas esse não é um critério estético, tá, gente? Esse é um critério cronológico, tá bem? E que eu venho usando aqui, né? Data de início do romantismo, a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades. Do fim, publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, iniciando o realismo. Enfim, é mais didático isso, só para vocês identificarem a época, tá bom? E a Semana de Arte Moderna, então, ela dá início ao modernismo, tá? Dá início a esse contexto aí do modernismo, tá bom? Bom, por que ele é um período, né, como já disse há pouco, marcado pelo sincretismo de tendências artísticas? Então, a gente tem diversas tendências,
no pré-modernismo? O pré-modernismo é uma fase de transição. Então, a gente tem, por exemplo, obras com características naturalistas, obras com características simbolistas, obra com características românticas, tá? Ele é marcado por esse sincretismo de tendências artísticas, tá? E que tendências são essas, né? Como eu falei no início, de um lado, uma perspectiva mais conservadora ligada ao passado. Passou aqui, tirar. Era a posição do Sol, né, gente? De um lado, ligada a esse passado, né, esse século, sobretudo o século XIX, né? Então, uma forte influência das tendências artísticas da segunda metade do século XIX, né? Sobretudo realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, mas isso não significa que eu não possa encontrar características do barroco, por exemplo, tá? Alguns falam em neobarroco, ok, tá? E, por outro lado, a preparação da grande renovação modernista do século XX, cujo marco, no Brasil, é a Semana de Arte Moderna. Então, de um lado, a gente tem de um lado, século XIX, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, de outro, a gente tem modernismo. O que está no meio? Essa fase de transição, aqui chamamos de pré-modernismo, tá certo? Bom, e aí, gente, eu arrolei aqui uma série de características desse contexto, né? Do final do século XIX para o início do século XX, tá bom? Só por curiosidade, tá bem? Só para a gente entender que Brasil é esse, né? Qual é o contexto em que surgem essas obras, né? Bom, bem no finalzinho, então, do século XIX, a gente tem a primeira expedição contra Canudos, né? Vocês já ouviram falar em Antônio Conselheiro? Na próxima aula a gente fala melhor sobre ele e sobre o que Antônio Conselheiro pregava, né? Qual era, de fato, do ponto de vista ideológico, político, né? O que os baianos de Canudos pelo que eles estavam lutando? E o exército, quando vai lutar contra eles, está lutando também pelo quê? Né? Esse conflito é um conflito sobre o quê? Tá? Bom, a primeira expedição é no final do século XIX. Em 1897, já é a destruição de Canudos. Né? Canudos acaba, não sobra ninguém. Né? Na verdade, num primeiro momento, o exército vai ter muita dificuldade por conta do clima, por conta da vegetação, né, gente? Não se tem roupas, uniformes, né, apropriados para aquela guerra. Não tem armas, inclusive, apropriadas para aquela guerra. Não tem resistência física, né? Não tem experiência, né? Não se sabe o que vai se enfrentar. Por outro lado, os baianos sabiam onde estavam, né? Não se conhecia aquele Brasil, né? E isso vai ser bastante descrito em Os Sertões. Está descrito em Os Sertões, tá? Mas aos poucos, né? E aí vão mais e mais e mais soldados, sempre mais soldados e mais soldados e mais soldados, e aí é claro que ao final Antônio Conselheiro vai ser morto, né? E toda o seu grupo vai ser exterminado,
né? Bom, em 1902, né, início do século XX, portanto, é fundado o Partido Socialista Brasileiro, né? O que é extremamente importante também. Esses movimentos eles já estão acontecendo na Europa, né? Como vocês já devem estar estudando em história, acredito que sim. Como nós já vimos também, porque quando eu falei de... rapidamente, eu falei sobre essa de Queiroz, citei obra dele em que as primeiras manifestações dos operários, né, reivindicando melhores condições de trabalho, né, as primeiras greves operárias, né, essa perspectiva mais socialista mesmo, né, a leitura dos filósofos, né, eu citei Germinal aqui para vocês, né, e falei que tem também no filme, é forte, bem forte. Enfim, é naturalista aí, tá? Bom, em 1913, há uma série de greves por melhores condições de trabalho, isso já está sendo vivido em outros cantos do mundo, né, do mundo ocidental. Aqui no Brasil começam essas primeiras manifestações. Em 1904, a revolta da vacina, que a gente, inclusive, falou muito, não aqui, mas falou-se muito sobre isso, né, por conta do momento que estamos vivendo. Vi vários historiadores falando sobre isso. Em 1907, a aprovação da lei que permitia a expulsão de estrangeiros acusados de agitação. 1908, a aprovação de lei instituindo o serviço militar obrigatório. Em 1910, a revolta da Chibata, que também tem sido resgatada, né, e comentada também em função de vários acontecimentos, né, que a gente teve aí não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, né? Em 1912, a gente tem uma paralisação de cerca de 10 mil trabalhadores em razão de greves operárias. Em 1913, Hermes da Fonseca decreta no Brasil estado de sítio para controlar as greves e o movimento operário brasileiro. É interessante que, concomitante a isso, Ford está implantando a sua linha de montagem e produção em série em fábricas, né? Em 1917, houve aquela famosa queima de milhões de sacas de café para evitar que o preço do café tivesse queda, né? São só alguns fatos, né, desse início do século XX, mas só para a gente também perceber que é um momento conturbado, né? O artista vai expressar isso, gente. O artista vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre este Brasil conturbado, né, em que há as primeiras manifestações por mais justiça social, né? Elas começam a aparecer, né? Bom, vamos lá. Bom, então, como eu já disse desde o início, né, o pré-modernismo não constitui movimento literário, né? Tá? E aí, não constitui movimentos literários, mas por que nós estamos colocando esses autores que nós vamos citar aqui na aula de hoje, todos dentro do pré-modernismo? Por quê? Por quê? O que converge aí, né, a ponto de todos serem chamados de pré-modernistas? Bom, primeira questão cronológica, como nós falamos desde o início, são autores do início do século XX, tá? Então, tem sim essa perspectiva cronológica, né? São autores dessa fase entre
realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, e modernismo. São autores que estão aí entre movimentos, tá? E além dessa questão cronológica, há algumas características que acabam, digamos, representando aí esse momento, essa fase de transição, tá? Uma delas é o interesse pela realidade brasileira, né? O assunto do dia a dia, né? Então é um Brasil mais real, né? E o dia a dia dos trabalhadores, né? Não mais como em senhora o dia a dia das elites brasileiras, né? Nos romances românticos, né? O dia a dia da juventude brasileira, né? Das moças casadoras, né? E dos rapazes também apaixonados, né? Querendo um amor eterno e feliz para sempre, né? Lá com as suas peripécias, seus conflitos, até que esse amor vá gerar um final feliz. Enfim, não, aqui não. Aqui são os assuntos do dia a dia dos trabalhadores, tá? Então, há um desejo de revelar o verdadeiro Brasil para os brasileiros. E é óbvio que verdadeiro tem que aparecer aí entre aspas, porque sobretudo agora, né, essa questão da pós-verdade, né, depois leiam sobre isso. Então, o que é verdadeiro, né? Mas é isso, é de revelar um Brasil mais real, tá? Obras de caráter social, né, de uma forma geral, com exceção da poesia de Augusto dos Anjos, que não é nada social, né? Os autores da prosa, né, eles vão fazer uma crítica à realidade social e à realidade econômica do início do século XX. Então, são narrativas mais voltadas para acontecimentos históricos, como, por exemplo, fez Euclides da Cunha. Canudos é um acontecimento histórico, né? Certo? Faz parte da nossa história, né? E atuais, né? Ou seja, contemporâneos daquele contexto. Então, para contar essas histórias, a linguagem é uma linguagem mais direta, uma linguagem mais objetiva, de uma maneira geral, né, gente? E uma linguagem que mais se aproxima do texto jornalístico, tá? Bom, então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma multiplicidade de focos, né? Porque já que é sincrético, uma multiplicidade de focos, de interesses, né? Passado, futuro, uma busca de uma linguagem mais simples, mais coloquial. Lima Barreto chega a falar de um escrever brasileiro, não português, mas brasileiro, né? Então, são autores em busca de uma escrita sobre as diferentes regiões, embora não houvesse ainda essa ideia, né? Aí tão separada, né? De regiões, os centros urbanos, os funcionários públicos, os sertanejos, os caboclos, né? Monteiro Lobato vai fazer isso, Graça Aranha vai falar sobre os imigrantes, ou seja, personagens que ainda não haviam aparecido na literatura como protagonistas, né? Eles começam a aparecer agora como protagonistas e não idealizados, né? Bom, então quem são esses autores, né? Esses autores são Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, né? Que trata da Guerra de Canudos, trata do messianismo, né? De Antônio Conselheiro, tá? Vai falar do sertão da Bahia. Canaã, que é uma obra de Graça Aranha, que vai falar sobre a imigração alemã no Brasil, né? No Espírito Santo.
Lima Barreto, e aí eu destaquei o Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas, na verdade, é uma obra extensa, a obra de Lima Barreto, né? São as populações suburbanas do Rio de Janeiro. Esse romance é incrível, vale muito a pena ler. Monteiro Lobato, né? E o Vale do Paraíba, né? O Caboclo, né? E o Monteiro Lobato é muito conhecido pela sua obra infantil, mas, na verdade, ele fez muito mais do que isso, né? E o Augusto dos Anjos, que faz uma poesia que foge desse interesse social da época, tá? Então, o que a gente tem aqui? Do conjunto de romances e contos publicados pelos autores da época, emergem as tendências que em 2 décadas serão agitadas como bandeiras para os primeiros modernistas. Que tendências são essas? A desmistificação do texto literário, então é a dessacralização da arte, a dessacralização do texto da literatura. Depois eu explico melhor o que é essa dessacralização, tá? A utilização de uma língua portuguesa brasileira, a crítica à realidade social e econômica, né? Assim como a constituição de uma literatura que retrate verdadeiramente o Brasil, não mais um Brasil idealizado, mas o Brasil. Tá? Em se tratando de Euclides da Cunha e Augusto dos Anjos, eles têm algumas características mais peculiares, e aí isso aí a gente só vai ver semana que vem, tá? Aliás, semana que vem, acompanhem a aula com um livro, tá? Por quê, gente? Porque nós vamos ler os textos que estão, há textos no livro de todas essas obras, e aí nós vamos comentar e perceber essas características que nós comentamos aqui hoje, né? Que hoje foi uma aula só para vocês saberem o que é o pré-modernismo, e agora na semana que vem, a gente vai estudar os autores, precisamos ler os textos para que vocês tenham algum conhecimento acerca dessa linguagem de cada um deles, tá? Então, aí uma pequena fala aí do Ivan Teixeira, que é um crítico brasileiro, o que ele vai dizer, né? O que nós dissemos durante a aula inteira. Conforme a historiografia tradicional, a chamada literatura pré-modernista apresenta múltiplas tendências, não possui uma unidade estilística que se observa, por exemplo, em escolas como o romantismo e o arcadismo. Os pré-modernistas não foram propriamente uma escola literária, isso é muito importante, tá, gente? Mas um núcleo de transição entre as convicções do século XIX, aquilo que eu chamei de passado, e as do século XX, tá certo? Que é uma perspectiva mais anarquista, sobretudo no início, tá? Num primeiro tempo modernista, tá bom? É isso, pessoal. Nós vamos parar por aqui e semana que vem a gente lê os textos e conversa mais sobre esses autores, tá bom? Grande beijo para vocês, bom final de semana, estudem. Eu acho que vocês vão gostar muito aí dessa literatura que está mais se aproximando, cada vez mais se aproximando de nós, né? Do nosso tempo histórico, digamos assim, né?